12h40 ao vivo para falar do Santos Futebol Clube, das novidades da equipe. O nosso Fabiano Fará, que sabe tudo do peixe, hein? Boa tarde, Fará, 12h40, Fará. Boa tarde, Espímpolo, Renata, Galvão, a quem acompanha o Papo de Craque. Hoje pela manhã, Kleber Xavier, Fábio Macerejan e Matheus Bach, a nova comissão técnica do Santos, chegou ao CT Rei Pelé para assinar contrato até o fim da temporada, que pode ser renovado por mais um ano, caso a comissão técnica bata uma meta, que é colocar o Santos na Libertadores da América da próxima temporada. Esse é o acordo. O Kleber Xavier chega para comandar a equipe como técnico, o Matheus Bach como auxiliar, o Fábio como preparador físico e o César Sampaio, que já compôs essa comissão técnica na seleção brasileira, se junta a eles. Isso não significa que o projeto Luxemburgo como coordenador do futebol profissional tenha sido abandonado 100%, mas enfraqueceu com a chegada da comissão técnica do Tite. E aí vocês falavam, eu acompanhava aqui no início do Papo de Craque, o Tite pode chegar no Santos, não é descartada esta possibilidade. O Tite hoje trata da saúde mental, trata da saúde, por isso ele não assinou com o Corinthians. Inclusive, se o Tite fosse para o Corinthians, o Kleber Xavier já seguiria a carreira solo, ele não seria auxiliar do Tite, apenas o filho do Corinthians. E é óbvio que o Tite será um consultor, né? A atual comissão técnica vai consultar o Tite. E ele vai assistir muito mais jogos do Santos, tem um filho lá. Então, existe sim essa possibilidade. Talvez, se o Santos se classificar para a Libertadores da América, do Tite, de repente, quiser voltar a trabalhar, o Santos pode ser o caminho, já que a comissão dele está por lá. O que acontece a partir de agora, Espímpolo? O Santos se acertou com Pedro Caixinha com relação à multa rescisória, já baixou de 18 para 16 milhões de reais, que serão pagos em 10 parcelas. Tá? O Santos está tentando o mais rápido possível para registrar o acordo na CBF e poder registrar também o contrato do Kleber Xavier como técnico. Se isso acontecer entre hoje e amanhã, o Kleber Xavier estreia como técnico do Santos, quinta contra o CRB, 6 da tarde na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. A nova comissão está por lá, já pegando informações e deve comandar o treino na tarde de hoje, marcado para as 4h30, Espímpolo. Ô Fará, acho que é muito importante você que tem o termômetro aí na Baixada, você que conhece os bastidores do Santos como poucos, qual foi a repercussão? É um profissional que está chegando com o tamanho que as pessoas estavam esperando, ou para quem já sonhou com o Sampaoli, outros nomes que eram comentados, você sentiu que há uma pontinha de desapontamento, Fará? Recebendo mensagens dos torcedores pelas redes sociais, a gente sente que há não digo uma frustração, porque o Santos buscou técnicos como o próprio Tite, Dorival Júnior, Sampaoli, Luiz Castro, né? Consultou Tata Martino, e aí chega com o Kleber Xavier, que vai iniciar o trabalho como técnico, a carreira como técnico no Santos. O que dá um alento, o que dá uma tranquilidade é da possibilidade do Tite mais à frente se juntar a este grupo e realizar um trabalho, aceitar o projeto do Santos mais à frente quando ele quiser retornar. Mas é claro que não há um 100% de aceitação da torcida com relação ao Kleber Xavier, não. Esse é o ponto, né? Porque você promete, vou comprar uma Ferrari, vou comprar uma Ferrari, vou dar para Saporito e uma pro Galvão. Aí eu chego e embrulho. Quando vocês rasgam o papel, tem um Lada dentro. Vocês vão ficar decepcionados. Não estou menosprezando o Kleber Xavier, hein, gente? Eu acho até que é um grande profissional e sabe muito de bola. Eu estou só fazendo essa associação porque é o que dá para perceber por rede social. O Fará tá na Baixada ali e a gente percebe esse movimento, né? Pô, estavam falando em tantos nomes, contrata um cara que nem é técnico. Então, deu para sentir um pouco de frustração, digamos assim. O Fará, não sei se ele tem essa dúvida que surge, não sei se ele tem a resposta para essa dúvida que surgiu no começo do programa. O Fará, você sabe se o Kleber Xavier já foi técnico efetivo? Uma vez, pelo menos, na vida, não. Lá no Sul, no início da carreira? Nunca aconteceu? Eu não me lembro, não me recordo se no Flamengo alguma suspensão do Tite, ele ficou à beira do gramado, mas... Isso eu até imagino que ele foi... Mesmo, mesmo, não há essa informação. Isso eu até imagino que ele foi, se eu não me engano, até na seleção brasileira ele chegou a dirigir em algum momento, por alguma situação
de ausência do Tite. Agora, eu queria saber se ele foi técnico, se ele já em algum momento teve carreira solo, sabe? No início da carreira, porque muito auxiliar começa como técnico e depois vira auxiliar, entendeu? Gaúcho de 61. Acredito que não, porque quando o Tite disse não ao Corinthians, Espímpolo, perdão, quando o Tite disse não ao Corinthians em última hora, o Kleber Xavier resolveu ingressar na carreira solo como técnico. O Matheus Bach, filho do Tite, também ingressaria na carreira solo como técnico. Daí apareceu o Projeto Santos. E é claro que o Tite foi consultado com relação ao Projeto Santos para liberar a comissão técnica dele. Óbvio que tem um dedo do Tite esse início de trabalho da rapaziada em carreira solo. Só uma coisa rapidinho, em relação a isso que o Galvão falou, dele nunca ter sido técnico efetivo. O César Sampaio até então também não. Ele foi na base, Renatinha. Tudo bem, mas assim, muita gente apoiaria se o César Sampaio continuasse e fosse efetivado como técnico. Não acho que esse é o problema, mesmo porque ele participou de uma comissão técnica e ainda participa muito vitoriosa no futebol, e você aprende todos os dias. Eu acho que ele sabe lidar e vai fazer um bom trabalho. Trabalharam juntos, inclusive, né? Exatamente. O Kleber e não vejo um problema. César. Agora, uma hora tem que começar, e agora surgiu a oportunidade, o Santos apostou. É que o Santos vive um momento muito delicado, de muita pressão, precisa dar volta por cima, precisa subir na tabela, então é isso que incomoda, eu acho. Talvez a grande diferença, quem sabe até a única diferença, porque como todos explicaram aqui, o Kleber está trabalhando com o Tite há tantos anos que o Kleber já dava treinos, né? O Kleber já participava de todas as preleções, todas as decisões do Tite. Então, tudo isso o Kleber sabe fazer, né? Toda essa parte... para ele responder perguntas também, lembra? Que ele sentava do lado? Sim, sempre. Toda essa parte teórica, prática, o Kleber sabe. E isso realmente não preocupa. Talvez a única grande diferença seja em relação a como você encarar essa pressão. Né? Porque... E os medalhões? Não, porque acho que nisso não, porque acho que os jogadores todos respeitam. Sim. Pela história do Kleber com o Tite, acho que esse problema não tem. Tá. Né? Mas é aquela coisa de você ser o rosto que vai ficar na frente na hora do combate, né? Isso, por mais experiência que você tenha, só quando você está ali mesmo, né, como o primeiro na linha de frente, que você vai saber como que é, né? É o representante do clube, né? Porque a torcida pode estar pé da vida com o Tite, como a torcida do Flamengo estava agora recentemente, e tantas vezes o Tite passou por isso, né? O Tite não teve só bons momentos na vida como treinador, ele foi pressionado muitas vezes. Mas a torcida, por pior que tivesse a situação, nunca ia ter uma faixa lá, fora Kleber Xavier, né? Ei, Kleber, blá, blá, blá. Isso nunca aconteceu. Diretamente, entendeu? Não. Isso nunca aconteceu. Então, essa talvez seja a única grande diferença, porque de resto, gente, o Kleber já passou por tudo. O cara sabe fazer, ó. São 24 anos. O Santos está insatisfeito, hein? Pois é, mas o torcedor torceu o nariz para essa contratação, já está repercutindo isso ou não? Não, foi antes, Renata, do episódio, do fechamento do negócio que aconteceu à noite, como a gente informou no resumo esportivo com o José Calil. Eles aproveitaram que estava tendo o jogo do Sub-15, né? No campo 1, né, da base, cerca de 100 torcedores, quem está pelo YouTube está acompanhando, né, entraram, cercaram os jogadores, César Sampaio, Pedro Martins, o Neymar estava lá no reservado dele, lá realizando o tratamento, não participou da conversa, e foi uma conversa muito ríspida, assim, muito séria, sobrou para o Guilherme, para Pedro Martins, surgiu até nos bastidores da Vila que o Léo Godoy, depois disso, pediu para ir embora, lateral direito, mas ele desmentiu já nas redes sociais. A conversa não foi tranquila, não. E ainda em tom de ameaça. Se não vencer o CRB quinta-feira, pela Copa do Brasil, as ações serão piores. Eu não concordo, não aprovo esse ritmo de ameaça, de chantagem, de condição. Vocês não querem apanhar, vocês têm que ganhar o jogo. Acho que esse não é o caminho, mas é uma manobra muito comum no nosso futebol. Aliás, Galvão e Renata Saporito, o próprio Fará, tem dirigente que por não pagar salário, por dever para os caras, fica com o rabo preso e não tem, né, o peito estufado para chegar e cobrar jogador, peitar jogador, né?
Justamente por isso que eu acabei de dizer. Então, a torcida uniformizada acaba fazendo o trabalho sujo e tá cheio de dirigente que adora isso aí, viu? Então, eu até queria aproveitar mais uma vez a presença do Fará. Ontem, Fará, nós lemos algumas coisas aqui que eu confesso que achei até absurdas. Então, é bom você esclarecer para a gente. Diz que teve dirigente se escondendo no banheiro, é verdade isso? Staff do Neymar correndo? Quem é o staff do Neymar? O que é isso? O que aconteceu? Explica pra gente. Não teve nada disso, pelo que eu tive de informação. Os jogadores ali, a comissão técnica, foram pegos de surpresa. O presidente Marcelo Teixeira não estava no CT Repelé neste momento, e ontem foi aniversário dele. Ele já tinha saído. O Neymar já tinha realizado a parte do tratamento, já tinha saído também, estava na parte reservada. Não teve ninguém se escondendo em banheiro. O Pedro Martins, pelas imagens publicadas até pelas próprias organizadas, ele foi lá, conversou com os caras, ele foi cobrado, mas também foi ouvido, né? O Guilherme foi um dos jogadores mais cobrados, o Escobar é o jogador mais elogiado pelo torcedor, mas não teve esse negócio de corre, esconde no banheiro e tal. Aí já criam um ambiente, um cenário meio complicado. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: o que revoltou mesmo, e a população santista aqui, o próprio torcedor, que a gente chama de comum do Santos, foi que em 5 minutos tinham 15 viaturas da Polícia Militar lá no CT para tirar os caras, já para proteger os jogadores e tal. No horário de pico, começo da noite, onde a senhora está voltando do trabalho, onde a jovem está indo para a faculdade, tem que pegar o transporte público, passar por ruas escuras, a polícia, ao invés de estar garantindo a segurança, estava lá garantindo o quê? A tranquilidade dos jogadores do Santos. Existem certas coisas, né? Quem está vendo pelo YouTube é o João Basso com uma cara séria, o Rincon, o Olheiser, enfim, só isso. Olha, se acontece um assalto aqui perto de casa e eu chamo uma viatura, ela não chega tão rápido como chegou no CT Repelé. Existe essa diferença e isso revoltou um pouco aquele chamado torcedor comum. Isso é normal também. O torcedor comum, ele não tem direito de marcar reunião com ninguém, ele não tem encontro, ele não tem telefone de segurança, de dirigente, ele não é chamado para algumas coisas. Por exemplo, o Corinthians foi campeão paulista recentemente, não foi? A taça foi dada para Gaviões da Fiel. O torcedor comum que pagou ingresso e estava lá na arquibancada da Neoquímica Arena, não botou a mão na taça, não tirou foto com a taça. Então, infelizmente, esses caras têm muitos benefícios. Muitos. Eles são importantes. A gente não pode negar a importância que eles têm dentro do clube. Sim. Hoje eles são importantes, são influentes, têm conselheiros. É uma proximidade diferente. Né? Eles estão dentro dos grupos de predominância. No Corinthians, inclusive, só um parênteses, pelo que deu para entender aí, pelas notas oficiais, os Gaviões da Fiel largaram a mão do presidente Augusto Melo, hein? Aqueles que estavam com ele agora não estão mais? Pelas notas publicadas hoje pelos próprios Gaviões da Fiel, né, depois das contas terem sido reprovadas, os mesmos torcedores que um dia levantaram o presidente Augusto Melo, lembra? Quando ele foi contra o impeachment. Contra o impeachment, agora já parecem aceitar a saída do presidente. No Santos, o Marcelo Teixeira, Fará pode até falar sobre isso, me parece ainda muito próximo da torcida jovem, a maior organizada do clube, ou não? Ele tem uma relação normal como presidente, diretoria, todas as diretorias têm. O que é questionado muito por aqui, Espímpolo, Galvão e Renato, é o seguinte: no ano de 2023, ano que o Santos foi rebaixado, aconteceram diversas invasões como essa. Ninguém separou um grupo de 10 representantes das organizadas. Vamos lá conversar com os caras. Depois a gente traz para vocês. Sempre teve invasão, e terminou com o quê? Com o rebaixamento. Não adiantou. É isso que preocupa demais. Essa frequência de invasões, de presença maciça no CT Repelé. Porque, amigo, quem conhece jogador de futebol, o cara vai correr, pode correr errado, enfim. O que eu acho mais preocupante, Fará, é que o Santos, você citou 2023, né, o ano do rebaixamento, o ano mais... Aí o Santos consegue, né, no ano seguinte já subir para a elite do futebol brasileiro e está repetindo erros que não poderia, né, acontecer, porque é o caminho
É a cartilha, sabe quando você segue a cartilha para dar M de novo? Impressionante. E com um presidente que assumiu, que, porra, conhece o Santos como ninguém. O que está acontecendo? Ainda que o Neymar chegou, o Neymar veio, o Neymar está aqui. Olha a situação que o Santos vive. Aonde isso vai parar? É a chegada de um técnico, que nunca foi técnico, e todo o meu respeito, porque pode muito dar certo, né? Mas, assim, o Santos está completamente desencaixado em vários aspectos. Você precisa de reforço? Precisa também. Mas também aumenta a dívida cada vez que contrata alguém. Então é bem preocupante mesmo a situação do Santos nesse momento.